Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Olá, tudo bem com vocês? Este é um episódio de número 36 do nosso podcast Cevada com Plutônio, um podcast que trata o seu cérebro como ele merece. E hoje nós vamos estar aqui entrevistando, tendo uma conversa, um bate-papo super descontraído, bacana e ao mesmo tempo profundo com o nosso professor Rodrigo Udo. O professor Rodrigo Udo é formado em pedagogia, pós-graduado em educação e filosofia e também em história da arte. São 3 pós-graduações, tá? Não é uma pós-graduação só. Perguntei para ele aqui e confirmei. Ele também é mestre em história política pela Universidade Estadual de Maringá. Tudo bem, professor Rodrigo? Maravilha, bom demais estar aqui, me sentindo muito honrado de fazer parte desse elenco poderoso de gente conhecida, entrevistado por aqui, né? É um time muito legal, tô me sentindo bem pequenininho, mas muito honrado de estar aqui também. Rapaz, ele tá se sentindo bem pequenininho, mas ele é um varão aqui de 2 metros de altura, extremamente forte. Ele parece com o personagem do livro que ele escreveu, né? Que bondade. Rapaz, muito bom. Obrigado. Tive o privilégio de conhecer o professor Rodrigo Udo no nosso Congresso de Cientistas Adventistas, né, lá na FAD Minas, agora final de julho. Foi uma experiência sensacional, estava conversando com ele aqui antes de iniciar a gravação. Deixou saudades aqui nesse congresso, essa experiência que nós tivemos lá estava falando de Maringá agora, falei Maringá não, lá em Lavras, Minas Gerais, né? Cidade científica, cidade universitária, né? Uma grande bênção. Sim. E o professor Rodrigo Udo, ele foi o nosso grande contato aí, né? Preposto do pastor Everton, que é o diretor lá da FAD Minas, esteve nos ajudando tremendamente a organizar o congresso, né? Então, professor Rodrigo, assim, nada menos do que nosso carinho, nossa gratidão aqui, né, por todo o seu trabalho aí, a sua paciência de estar acompanhando a gente, semanalmente, fazendo reuniões, combinando e tal, né? Você sabe como é difícil, trabalhoso a gente organizar um congresso, por mais singelo que ele seja, né? Então, realmente um prazer aqui, uma alegria estar recebendo você mais uma vez no nosso grupo de cientistas adventistas aqui por meio do podcast Cevada com Plutônio, que é uma das frentes de atuação do movimento de cientistas adventistas. Foi certamente um momento muito legal e estou torcendo para que hajam muitas outras ocasiões como essa. Foi muito, muito gostoso. Para a FAD Minas foi uma honra receber vocês aqui e eu cresci demais. Para mim foi muito legal, foram palestras bem edificantes. A gente pôde aprender muito aqui. E é sempre muito legal, né? Pra gente que tem essa curtição de estudar e aprender da Bíblia, né? Esse tique, né? Essa tendência, pra gente é sempre uma alegria. Foi muito legal e faço votos de que isso vire tendência, né? Porque os merecem ter realmente esse evento presencial. Poxa, foi muito legal, né? Quem não puder estar presente pode assistir à distância, mas conhecer as pessoas, né? Sentir o calor das pessoas, conversar, bater papo, conhecer o pessoal, olhar no olho, isso é bem edificante. Eu confesso pra você que eu fiquei tocado, sabe? Porque quando eu vi assim, por exemplo, a Lili, né, que veio lá do Amazonas, rapaz, ela pegou o avião e vários modais de transporte, chegou lá, né? E o Leonardo também, né, e a esposa dele vieram do Rio Grande do Sul, rapaz, o Rio Grande do Sul tremendamente impactado pelas enchentes, né, não conseguiram pegar, obviamente, avião lá no aeroporto Salgado Filho, não puderam pegar na base aérea de Canoas também, tiveram que vir a Florianópolis, viajaram até Minas Gerais e tal. E quando eu vi isso, eu disse assim, rapaz, cheguei a tremer na base, porque eu disse, é muita responsabilidade a gente fazer um evento, né, e as pessoas aí investirem tanto, né. Esse esforço valoriza, né, o próprio evento, né? Tremendamente. A gente acaba percebendo que isso faz parte daquilo que o quanto o evento vale, é o valor que as pessoas atribuem a isso, né? E o Leonardo, inclusive, ele fez um podcast recente agora, foi o episódio 34, ele falou sobre cidades inteligentes, né? Então, assim, sensacional. Eu só tenho que agradecer, porque você falou que aprendeu muito, e eu aí nesse movimento de cientistas adventistas, eu tenho, assim, tem sido uma lição de vida a cada dia, sabe? Porque a gente conhece mais as pessoas, a gente conhece os desafios da ciência, da igreja, do mundo, né? A gente vive num mundo tão complexo, tão dinâmico, e a gente está aí, né, tentando levar um pouco daquilo que a gente aprendeu para ver se consegue ajudar de alguma forma, né? Então, eu acho que peço a Deus que continue dando esse espírito para o grupo, né? E cada vez mais pessoas se dispondo aqui, como o professor Rodrigo está se dispondo hoje, né? De vir tirar um pouquinho aqui do seu tempo, né? Que com certeza ele tem uma linda família aí, tá deixando de estar com a família para poder estar gravando o podcast.
e assim a gente vai compartilhando, né? Que a gente cada vez participe mais com esses dons, com os conhecimentos aí que Deus nos deu aí através da universidade também, da Bíblia, né? Para a gente poder, enfim, abrilhantar um pouco o caminho de outras pessoas. E honra, professor Rodrigo, é essa aí que eu sei que você e o seu filho, né? O seu menino aí, O Benjamin. conheci ele pessoalmente, rapaz, e ele acompanha o podcast Cevada com Plutônio. Então, Benjamin, Acompanha. você vai escutar o podcast do papai aí, né? Então, rapaz, parabéns, um guri extremamente inteligente, né? Então, um grande abraço aí para toda a molecada aí que acompanha o Cevada com Plutônio também, né? Então, isso é uma honra tremenda pra gente. Legal. Então, professor Rodrigo, você, sem mais delongas, né, indo direto aí ao nosso tópico de hoje, você escreveu um livro, né? Chamado Fracos como Sansão. Eu gostei muito da provocação, porque quando é praticamente um pleonasmo eu falar fortes como Sansão, né? Sansão é sinônimo de força, né? Agora, por isso a minha brincadeira, né? Com você aí no início da minha fala aqui. Então, Sansão era realmente uma figura icônica aí do livro de Juízes, e a gente sempre está acostumado a ver ele como forte, né? E aí, de repente, chega um livro escrito fracos como Sansão, e aí você desenvolve muitos temas em cima desse pensamento aí, né? Você fala sobre uma questão aí de pós-modernidade, de relativismo, fala de algumas questões do seu livro, e você fala também aí sobre o argumento aí pela existência de Deus e tal. Como é que funciona isso, né? Por que fracos como Sansão? Por que a gente tem que enxergar Sansão como um cara fraco e não como aquele cara lá, talvez o cara que inspirou também Conan o Bárbaro, né? Boa. Aliás, isso é uma referência bacana também. Só uma correção, é frágeis como Sansão. E eu Rapaz, acho... que gafe, hein? Perdão. Não, acho que de jeito nenhum. Não, fica tranquilo. É porque o tema fraco, a perspectiva fraco, ela passou inclusive pela cabeça da gente, né? Porque, na verdade, eu conversei com muitas pessoas. Porque, rapaz, eu vou te falar um negócio. Decidir título do livro é uma parte difícil, cara. Às vezes é mais difícil do que escrever um capítulo. E chegar a isso... mas por que eu entendi que frágil era melhor do que fraco? Porque, na verdade, Sansão, em termos de caráter, ele era realmente muito frágil. Essa fragilidade, né, ou essa perspectiva, ela parte do princípio de que a gente tem expectativa de que ele realmente fosse uma pessoa conectada a Deus, né, e que o responsável pela força de Sansão fosse Deus. Até faço tem uma reflexão que eu faço no livro, que é justamente essa. Eu acredito, né, pela ausência de evidência, eu acredito que Sansão não fosse um cara fisicamente ou aparentemente muito forte. Mas por que isso? Porque a dúvida da origem da força dele aparece o tempo todo na história dele. As pessoas ficam se perguntando, cara, mas de onde vem tanta força, né? Talvez ele até fosse, né, um camarada, né, fisicamente forte, mas as coisas que ele fez eram realmente anormais, né? Era uma força bruta bem significativa. Até porque assim, né, por mais que um cara seja grande, vamos pegar aí o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, que é o Mr. Olympia aí mais conhecido, né, o mais famoso, né? Teria Lou Ferrigno, teria muitos outros aí. Pega o The Rock, por exemplo, que é um cara bem mais atual, né? O Schwarzenegger, talvez o nosso público mais jovem já nem vai saber mais quem que é, né? Vai pensar que é algum remédio aí pra dor de barriga, né? Mas vamos falar do The Rock, né? Cara, por mais que o cara seja forte, desculpa até interromper a sua fala, mas... Não, imagina. Mas explorando o seu pensamento, cara, você pegar uma queixada de jumento e sair matando centenas de pessoas, cara, ninguém faz isso. Você pegar as portas de uma cidade, tá? Que era uma cidade murada, e quem conhece um pouco de história, quem conhece um pouco da Bíblia, né? Sabe do que eu tô falando? Eram portas gigantescas, que elas eram feitas para serem fechadas numa situação de conflito e aguentar o ataque de um exército. Então, por mais que o Sansão fosse com a aparência do The Rock, por exemplo, rapaz, ele pegar as duas folhas da porta da cidade, carregar no ombro até em cima de uma colina, eu não faço nem ideia de quantas centenas de quilos, mas podemos falar aí de toneladas, né? Então, existe uma projeção disso, sabia? Ah, é? Sim, até escrevi um pouco sobre isso também. Existe um estudo da década de 50 sobre as projeções da cidade de Gaza, quando né, a cidade construiu os muros e tudo mais, né? Então, as portas da cidade deviam girar ali em torno de 4 a 5 toneladas.
Cada, Sério. cada folha da porta, né? Sem contar as chaves, né? Que são aquelas madeiras muito grandes que eram colocadas para fazer eram colocadas no sentido horizontal para poder segurar a porta, né? As travessas, assim, né? Isso, exatamente, as travessas. E ele vai caminhar até o alto do morro. Cara, assim, realmente, a hora que você começa a ler e entender o que realmente aconteceu, acaba sendo um pouco risível. Porque a gente acaba dando risada, porque imagina o pessoal acordar na manhã seguinte e falar, gente, cadê as portas? Né? E os caras começaram a procurar e descobriram que as portas estavam a aproximadamente 50 quilômetros de distância. Morro acima, né? Morro acima. Então, o que esse cara fez foi completamente absurdo. Quer dizer, os caras foram encontrar a porta da cidade deles, as portas da cidade, no alto. Quer dizer, o cara ele carregou 4, 5 toneladas, pelo menos nas costas, morro acima, em aclive. Era uma coisa anormal. Então, realmente, o pessoal saía perguntando, né? Poxa, de onde vem a força de Sansão? Era uma coisa normal. E a questão chave nesse caso é que a força realmente não era dele. A força era de Deus. E aí vem realmente essa questão que a gente acaba abordando. Se eu não me engano, no final do livro tem um ponto lá que eu confesso assim que, né, como é um bate-papo aqui, eu não me preparei nesse ponto, mas você me corrija se você lembrar. Parece que tem um texto lá da Bíblia que diz que o Espírito do Senhor voltou a entrar nele e ele se tornou forte novamente depois que ele fica cego, né? Então você vê que é o Espírito, né? O Espírito Santo ali que dá força, uma força desigual para ele, sobre-humana, né? Eu acho que assim, Exato. por mais o que a gente tem que ter em convicção, tá? E aqui por questão de fé, a gente crê que não é alegórica essa história, tá? Porque é uma história por uma série de razões que não cabe aqui a gente discorrer, mas é uma história literal, então a gente crê sim que essa história aconteceu de verdade, que era uma pessoa de uma força descomunal, né, e que isso não está sendo representativo de alguma outra metáfora, não é isso. Né? Então, assim, também não é uma cópia, também não é uma história copiada. Pois é, então assim, o que fica claro pra gente é que por mais que ele fosse marombeiro, por mais que ele tomasse creatina, por mais que ele tomasse whey protein lá e tal, né, ele não era algo humano. A força dele era indubitavelmente, terrivelmente sobre-humana. Exato, exato. E aí a questão é que eu faço no livro, a provocação é essa. É um camarada que tem imagina, o nascimento dele foi previsto por Deus. O Senhor determinou como ele deveria se alimentar para se proteger, como ele deveria ser educado, cuidado, né? Até faço algumas reflexões sobre essa questão da educação de filhos também no livro, né? A importância das crianças e tal. Do posicionamento dos pais com relação à educação dos seus filhos, as preocupações que a gente deve ter. Enfim, ele foi um camarada que nasceu com um propósito muito claro, né? Não é muitos de nós que às vezes temos que passar a vida aí descobrindo qual é o propósito da nossa vida, né? Não, Sansão nasceu para ser juiz de Israel. E a gente imagina que o juiz vai ser uma pessoa idônea, né? Ele devia proteger seu próprio povo. E o Espírito do Senhor ia tomar posse dele para que ele realizasse grandes coisas. E isso num período, né, a Bíblia aponta ali aproximadamente 20 anos. Foi o período em que Sansão foi juiz de Israel. E a questão, né, a associação que eu faço é justamente com essa geração que a gente tem vivido. Especialmente aí as duas últimas gerações, talvez a gente possa pegar, sem considerar a Alfa, né, que é a mais recente. Mas se você pegar ali as gerações Y, Z, você tem gerações que têm um potencial gigantesco, né? Se a gente parar para pensar aí num cenário escatológico, talvez o grupo que tenha as melhores condições financeiras, de comunicação, para poder realizar um grande projeto em nome de Deus, e a gente percebe que são gerações que escolheram ser frágeis, né? Acabaram escolhendo entre ser forte, possuído pelo Espírito, e não fazer isso, escolher seu próprio caminho, acabaram escolhendo essa fragilidade. Quer dizer, elas têm pontos fracos, mesmo podendo ou tendo o potencial de poderem ser usados pelo Espírito Santo. Então, a divagação espiritual, né, do livro passa por esse ponto. Né? Lamentavelmente, a gente tem aí gerações que têm se fragilizado, né, sobremaneira, né? Ao invés de encararem com coragem, falar, não, é uma hora em que a gente precisa se levantar, defender nossos valores, pregar o evangelho. A gente começa a assistir aí o relativismo moral, o relativismo do conceito de vida, né? Enfim, infelizmente a gente
ao mesmo tempo que você vê todo um potencial para poder avançar muito, a gente também vê essa fragilidade, né, nesse aspecto. Então, a provocação espiritual fica por isso. Mas a própria vida do Sansão, ela oferece subsídios para a gente fazer essa associação também, né? Entre a vida dele e o mundo pós-moderno, né? As situações que a gente vive no presente. Eu só queria comentar, porque assim, talvez para aquela pessoa que não está tão familiarizada com a Bíblia ou com a história do Antigo Testamento, ou então com a história do período dos juízes, né? Que é justamente do livro homônimo aí, é o 6º livro da Bíblia. O que acontece? Não, desculpa, o 7º livro que vem depois de Josué, né? Então, a gente tem que lembrar que o período dos juízes é um período assim que não tem um consenso exatamente de quando começa o ano, né, e quando termina e tal, mas é um período aí que no entendimento é um pouco mais de 400 anos, e nesse período não existe rei em Israel, né, e a Bíblia é muito clara em informar isso, né, no finalzinho do livro de Juízes, inclusive, termina lá dizendo que naquele tempo cada um fazia como bem entendia, porque não existia rei em Israel, né? E Sansão, ele era um juiz, mas não era um juiz assim como hoje nós temos no sentido de uma divisão dos 3 poderes, né? Que a gente tem aí o poder legislativo, executivo, judiciário. Ele era um juiz que ele tinha uma função, ele acumulava uma função de líder, né? De rei, ele não era simplesmente alguém que fazia julgamentos, né? Propriamente ditos, mas ele era uma pessoa que tinha uma função de liderança militar, inclusive. Né? E a gente vê aí casos muito interessantes de juízas, inclusive, né? E a gente vê assim como a Bíblia é inclusiva, como a Bíblia ela dá um destaque para as mulheres, porque ela trata ali o caso, né, de juízes aí, do livro de Juízes, não é o tema de hoje, né? Mas trata com muita naturalidade ali mulheres, né, sendo juízas e tal, e não faz um grande estardalhaço em torno disso, porque tudo bem, era uma mulher que era juíza, e é isso mesmo, e relata a história sem fazer uma mudança de narrativa, ou de som e de linguagem, porque era uma mulher, né? Era uma mulher, né? Heroína, você tem grandes heroínas aí também entre os judeus. Jael é um caso, né? Sim, matou o comandante Císera, né? Que foi uma forma ali que depois virou até cântico, né? Sim. Então e assim, acho que é importante a gente ressaltar um assunto que você tangenciou esse tema, eu acho que é legal a gente mencionar isso. O judeu, ele é muito, mas muito diferente do grego. Pensando aqui em termos culturais. O judeu, aí nós estamos falando desse período, né, do Antigo Testamento, especialmente, porque aí você já tem um processo de helenização muito significativo depois de Antíoco Epifânio ali, né, aquele período intertestamentário de 400 anos ali. Os gregos acabaram invadindo Israel e houve um processo de helenização ali. Mas se você pegar, por exemplo, a cultura hebraica, ela é muito latente no Antigo Testamento. Talvez aí, se você pegar livros como, por exemplo, de Jó, né, um pouco de Isaías e até os poéticos, né, Eclesiastes, Cantares, a gente tem muito da cultura hebraica de maneira pujante aparecendo ali. E um detalhe que é importante a gente destacar, e aí a gente tem, né, vários livros que tratam desse tema, é a questão do fato de os judeus serem extremamente literais. Eles não usam praticamente parábola. É muito raro aparecer parábola no Antigo Testamento, ou aparece assim, em ocasiões muito, muito excepcionais. Jesus vai usar mais parábola porque a civilização já está mais helenizada, né? Os hebreus já estão mais helenizados. Mas no Antigo Testamento isso não é muito comum. Outra coisa, quando aparece parábola, né, aqui me ocorre, por exemplo, é Natan falando com Davi. Né, depois de ele ter tido um caso com Batseba, ele falou assim, olha, tinha um camarada ali, né, assim, assado, que tinha uma ovelhinha, né? Tinha uma ovelha só, e o outro tinha mais de 100, o outro foi lá, pegou a do que tinha um e matou pra servir, e ficou com as outras assim. E aí Davi fala, tem que matar esse camarada. Pois é, mas esse camarada é você, né? Essa parábola, perceba que ela trabalha só com elementos materiais conhecidos, não existe nada de extraordinário, abstrato, sobrenatural, nada. O judeu, ele é muito literal. E isso, inclusive, é um argumento, e é uma tecla que eu tenho batido muito, professor Rodrigo, é mais um argumento que eu não sabia, estou aprendendo agora com você, a favor da literalidade do Gênesis, por exemplo. Exatamente, perfeitamente. Moisés, ele descreve a semana da criação de acordo com o que ele viu, o que foi revelado para ele. Entendeu? Aquilo que Deus permitiu que ele visse. Ou, talvez, mas não menos importante, a tradição oral. Porque existe um livro escrito por 2 ateus, inclusive, que é a Fania Oz e o Amos Oz, que são pensadores da cultura hebraica. Eles escrevem um livro chamado Os Judeus e as Palavras. E eles falam justamente disso, que os hebreus, eles tinham uma capacidade intelectual de retenção muito alta. Porém, eles também vão escrever, e eles vão chamar os judeus de a cultura do livro, né? O povo que tem a cultura do livro.
porque eles escreviam muito, né? E para eles as palavras eram absolutamente essenciais. Então, os judeus, eles são extremamente literais. Então, se um judeu está te contando um caso, especialmente estamos falando ali do Antigo Testamento, tá? Porque depois, obviamente, você tem um processo de helenização. Isso é sempre importante lembrar. Você vai ter ali os saduceus convivendo com Cristo, né? Aquela coisa toda. Mas no Antigo Testamento, eles são muito literais. Vamos pegar um outro exemplo aqui que pode parecer bobinho, mas Jesus é judeu por excelência. Quando a mulher vai pedir para ele a bênção, e aí Jesus fala, não costumo dar a comida aos cachorrinhos, e ela vai falar, mas até os cachorrinhos comem do que sai da mesa. Nós aqui ocidentais, já bastante helenizados, né, que temos aqui, a cultura grega é muito, muito premente para a gente acha isso, num certo sentido, até muito ofensivo. Mas o judeu, ele não tem problema nenhum de falar diretamente o que ele pensa. Entre eles, isso é muito natural. Nós talvez ficássemos ofendidos. Eles não. Entende? Eu gosto. Não precisa nem ir muito longe, né? A gente aqui no Brasil, eu percebo assim, algumas experiências que a gente já teve em outros países, né? Inclusive na área acadêmica, apresentando artigos e tal. Você vai, por exemplo, falar com português, com inglês, né? A gente percebe que no Brasil a gente é muito subjetivo. Talvez aí pela nossa herança ibérica, aquela questão assim de que a gente é uma tradição muito, muito católica, muito monárquica também, né? Então, assim, você não pode dizer não, né? A gente tem aquela cultura do dizer não dizendo sim. E aí a gente usa muitos significados nas palavras, muita subjetividade. A gente fala as coisas de maneira muito indireta, né? E parece assim que não precisamos voltar tanto no tempo para encontrar outras culturas que não enxergam isso da mesma forma, correto? De comportamento ele não é encontrado só entre os hebreus. Ele também é encontrado, por exemplo, na cultura semítica de maneira geral. Né? Esses povos eles têm bastante esse perfil, então eles são muito diretos. Ou pelo menos eu acho relevante, né, para o pano de fundo de tudo que a gente pretende discutir, é que os sentimentos eles são demonstrados. Eles não são meramente apresentados retoricamente. O exemplo, para mim, que é o exemplo por excelência, é o conceito que eles têm de amor. Então, por exemplo, eu já vi muita gente, eu já vi várias denominações usando essa perspectiva do amor bíblico. Porque existem 3 tipos de amor, o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. E que o amor de Jesus Cristo por nós é o amor ágape, que é o amor supremo, é o amor desinteressado. Filosofia que tenta destrinchar e separar as coisas para defini-las, certo? A gente vê muito isso em Sócrates, né, por excelência, isso a gente vê ali Xenofonte fala sobre isso, Platão apresenta muito essa ideia, Aristóteles vai continuar essa tradição, e nós fazemos muito isso até hoje. A gente gosta de separar as palavras, a essência delas, o que essas palavras querem dizer. Então, para nós, essa definição de amor filéu, eros e ágape é sempre muito importante. Só que para o judeu, especialmente para o hebreu, né, melhor dizendo, do Antigo Testamento, isso não tem a menor importância. Por exemplo, quantas vezes a gente vê no Antigo Testamento alguém falando, eu te amo? Né? Nossa, como eu te amo, né? Você é importante para mim. Isso não aparece. Olha, o primeiro verso que me vem à cabeça, não estou dizendo que é o único, né? Mas é justamente Deus falando para nós, né? Por isso que com amor eterno te amei, por isso com amorável benignidade te atraí, né? Guarda esse conceito aí. Nós vamos falar disso agora. Com benignidade te atraí. Veja bem, para os hebreus, se você disser eu te amo, isso não é tão relevante quanto você fazer algo por ele. Veja bem, na cultura hebraica, amor está diretamente associado a uma ação. Então não adianta você dizer se você não faz nada. Agora, veja bem, com benignidade te atrair. A gente sabe que o amor de Cristo nos motiva, nos constrange, né? Nos constrange a uma ação, nos move. Agora, olha que barato. Quando você vai lá para o Novo Testamento, lembra que Jesus é um judeu por excelência. Quando ele ele conversa muito com os discípulos sobre essa questão do serviço. Jesus está dizendo assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que isso significa? O que Jesus está dizendo para eles? Eu vim para demonstrar meu amor para vocês. Eu não vim num esforço retórico convencer vocês que o meu Pai é amor. Eu vim mostrar. Eu vim viver isso. Então, para os hebreus, as ações têm um poder muito maior do que as palavras.
Então, especialmente ali no Antigo Testamento, você vai perceber, e eu gosto de bater nessa tecla, porque o Antigo Testamento é a cultura hebraica por excelência, né? É quase uma cultura intocada e que lutou muito para ser preservada como era. Os fariseus, eles são um grupo muito interessante, por quê? Porque eles são o grupo que vai batalhar para que a cultura hebraica não se perca mediante a miscigenação cultural com a chegada do pensamento grego e romano. Os saduceus admitiram essa mistura. Os fariseus não. Só que, claro, eles eram os erraram. puritanos da época lá. Eles erraram na dose do remédio, entendeu? Porque eles tinham uma preocupação genuína. Se a gente pudesse... Inclusive, né? E aqui eu falo isso com muito cuidado, porque a gente tem que ter muita responsabilidade quando vai falar sobre isso. Mas eles tinham uma ordem divina, inclusive, né? De não se misturar com os outros povos. Mas será que Deus estava pedindo o arianismo deles? Estava pedindo superioridade racial? Que importante isso, né? Não, de forma alguma. É porque dentro daquela cultura que não tinha recebido ainda o ministério de Cristo, né, que veio a existir, logicamente, aí com a vinda do Messias, Deus sabia a tendência, como a gente viu e se confirmou depois miseravelmente na história de Israel, a tendência do povo, a facilidade que eles tinham de esquecer as instruções divinas, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e se associar por meio do casamento com as nações circunvizinhas, que eram pagãs, idólatras e praticavam abominações, né? Sacrifício de animais, sacrifícios de crianças e muitas outras aberrações aí, né? E o caso, por exemplo, de Baal Peor, né? Que foi claramente lá que Balaão incitou o povo a romper o seu vínculo com Deus por meio de uma gigantesca orgia lá, uma grande esbórnia no deserto, e foi justamente por meio das mulheres, né, ali que estavam ao redor, que foram lá e foram os veículos aí da transgressão de Israel, né. Então, pode fazer tempo que eu não escutava esbórnia. Né? Então, mas o que eu quero deixar claro para quem está ouvindo a gente, principalmente aquela pessoa que não é cristã, né, e tal, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode levar o nosso presente para o passado, que é o anacronismo, né? Exato. Então a gente, mas a Bíblia é xenófoba, mas a Bíblia não sei o quê. Não. Tem um objetivo, tem uma explicação. E Deus, não, só porque eu acho que é importante, tá, professor Rodrigo? Porque Deus não queria, não era assim, com o objetivo de evitar que Israel aumentasse sua riqueza cultural. Não, é que Israel acabasse sacrificando pessoas nos altares, né? E fazendo mal, injustiça social e tal, que era a grande bagunça que existia nas nações pagãs ao redor de Israel, como é registrado, documentado pelo relato bíblico. Desculpa aqui pela minha inserção, mas eu acho que era algo importante para a gente refletir aí também. Sim, sempre pertinente. Aqui tem um conceito que também é importante. Tanto que Deus não é contra, não é avesso a essa miscigenação, isso nunca foi um problema, que você vai ter gente como, por exemplo, Raabe, que era estrangeira e prostituta, associada à genealogia de Jesus Cristo. O princípio aqui é o seguinte, Deus não queria uma miscigenação, uma mistura que corrompesse a mensagem. E aí é nesse ponto que eu ia perguntar para você, por que Deus se opôs, então, que Sansão casasse lá com a Filisteia, aquela que depois teve a casa lá, já tô dando um spoiler, né? Aquela que foi apedrejada e teve a casa incendiada, né? E depois, outra Filisteia terrível, né, que é tema de crônicas até hoje, aí, que é a Dalila, né, que virou, assim, um símbolo da femme fatale, né? Exato. Então, aqui a gente tem alguns pontos que são bem interessantes. Deus tem uma preocupação muito grande com a questão do jugo desigual. A gente percebe isso biblicamente, né? Salomão passou por esse problema. Quando Salomão começa a se casar com concubinas, ele começa a ter relações com mulheres que não eram judias, a tendência é sempre haver um degringolamento, né, se eu posso dizer dessa forma, uma permissividade, né, um abandono dos paradigmas determinados por Deus. Moralmente, há prejuízo. Então, e veja bem, Sansão não é o professor Rodrigo. Sansão é juiz de Israel. Ele precisa ser a referência. Ele tem que ser um cara limpo. E aí aí vem a discussão que a gente faz no livro, que é a questão da cosmovisão. Veja bem, nesse sentido, o que é a cosmovisão? É que tudo na vida de um cristão, por exemplo, dentro da cosmovisão cristã, tudo que envolve a vida do cristão é intencional para que ele mantenha sua fé, né? Então, o que é a cosmovisão cristã? É usar lentes, né, como se eu estivesse usando um óculos, que me permitisse enxergar tudo que está ao meu redor como um cristão.
E nesse caso, Sansão, ele foi abertamente desobediente, desobedeceu os pais, desobedeceu uma determinação divina, porque ele estava fazendo questão de dizer, né? Talvez ele dissesse que era juiz de Israel, mas ele agia como um garotinho mimado, né? Talvez, e aqui fica até uma provocação para uma divagação. E o que a gente vai fazer é uma divagação. E para divagar não tem problema, né? A gente não está fazendo teologia, estamos conversando. Por Sansão ser filho único, né? De pais que não podiam ter filhos, talvez em algum momento possa ter havido, né, algum erro, né? Talvez assim, filho não, mas ele é pequeno, mas ele pode. Talvez tenha acontecido, porque num determinado momento, Sansão já aparece sendo um camarada que não aceita a contravenção. Ele não aceita a contrariedade, melhor dizendo, né? Ele não aceita ser contrariado. Eu quero, eu quero, eu quero. E ele nunca considera, né, nesses desejos dele, ele não considera a vontade divina. Então, a Bíblia, ela aponta isso de tal forma que é a tendência, e ele se permite ser levado pelos desejos dele. Então, você vê que é um camarada que não tem autocontrole, não tem domínio próprio, não aceita não como resposta, não reflete nas possíveis consequências dos erros que ele possa estar cometendo, não pacto para os outros da decisão que ele está tomando. Tem um capítulo do livro que eu falo sobre tobogã, né? Eu tenho um certo problema com esse negócio aí. Eu já não gosto muito de altura. E tobogã é um negócio que para mim é bem sinistro, né? E eu fui uma vez no parque aquático com meu menino e ele falou, papai, vamos. Pegou na minha mão e foi, como se eu estivesse conduzindo ele, né? Na verdade era ele que estava me conduzindo. E rapaz, a hora que você entra no tobogã, você não tem mais escolha. Você vai ter que ir até o final. Não dá pra você parar e falar, quero descer. É bem né? assim mesmo. Você pode escolher não entrar. Mas depois que você entra, você não pode escolher sair em outro lugar. Eu já fui no tobogã lá em Blumenau e é bem assim mesmo. E vou te dizer mais, você já fez rapel alguma vez na sua vida? Já fiz. O rapel eu fiz numa ponte. Na ponte, assim, na parede você até tem a ilusão que você vai conseguir subir de novo, né? Agora na ponte, meu amigo, já era. Depois que você soltou lá, que teus pezinhos passaram lá. Já era. E rapaz, você pode escolher não entrar. E aí é uma questão de causa e consequência. É importante esse ponto da discussão. Por quê? O Sansão, ele quer escolher entrar. Mas depois ele quer ter a opção de como sair. Né? E não dá. Depois que você entrou, é uma questão de causa e consequência. É igual os pecados, é igual a droga, né? A grande ilusão do drogado, de todo drogado, assim, eu paro a hora que eu quiser. Exato. É a maior mentira que ele pode falar pra si mesmo, né? Exato. E na verdade, a gente, num determinado momento, a gente costuma agir dessa forma com inúmeras coisas que a gente faz. A gente quer ter a liberdade de gerar a causa, a gente quer ter a liberdade de fazer o que quiser, mas a gente depois quer escolher a consequência. E depois que você escolheu a causa, você não tem como escolher a consequência é inevitável. Então, essa é uma perspectiva em Sansão que me incomoda. Porque o que acontece? A partir de um determinado momento, você começa a perceber que Sansão, ele entra numa espiral de desgraças. E aí você percebe que a escolha da esposa dele foi uma escolha muito ruim. Veja, quando Deus fala assim, olha, eu gostaria que você não se misturasse ao jogo desigual, é porque Deus criou, camarada. Deus sabe do fim desde o princípio, ele conhece as regras, ele sabe como a gente é feito. Ele conhece a natureza humana de cabo a rabo. E aí o que acontece? Esse é um ponto que eu destaco no livro ali, veja bem. Ele simplesmente desenhou a natureza humana, né? Só isso, apenas isso. Né? Apenas isso, e a gente corrompeu. E Deus conhece a natureza humana, a perfeita e a corrompida. Ele sabe onde a gente podia estar, e ele sabe onde nós estamos. Lembrando que mesmo a perfeita é passível de corrupção, porque tanto é que se corrompeu, né? Exato, perfeito. O princípio é esse. Inclusive, aí a gente até pode fazer uma reflexão nesse sentido. Veja o amor de Cristo onde vai. Porque se Jesus Cristo tivesse, por exemplo, vindo para a Terra como um anjo, ele já teria vindo muito rebaixado. Se Jesus Cristo tivesse vindo para a Terra como Adão, antes de pecar, ele já teria se rebaixado terrivelmente. Se Jesus tivesse rebaixado a Adão logo após o pecado, teria sido um rebaixamento terrível, muito mais agressivo. Mas não. Cristo vem como um humano depois de 4.000 anos de pecado. A condição a qual Cristo se subjugou viver na Terra foi de uma
eu vou usar a expressão por falta de pensar numa melhor agora, mas foi uma baixaria absurda. Foi aquilo que Cristo se subjugou para nos salvar, assim, desceu demais, entende? Foi no fundo do poço, né? Foi isso tudo para se associar a nós para nos salvar. Então, acho que é um ponto de a gente pensar, poxa, até onde foi o amor de Cristo por nós, né? Esse amor, camarada, tão racional, né? Tão pensado, essa coisa tão calculada. Cristo não só morreu por nós, ele viveu por nós, né? Então, essa é uma questão chave também aí na questão da redenção, né? Do Evangelho. Voltando para a Sansão aqui, né? Para a gente não desviar muito do foco, essa questão da causa e consequência que a gente acaba trabalhando, eu gosto de destacar muito a questão da responsabilidade. Então, veja, Sansão teve um problema grave ali, ele escolheu mal a esposa, né? A gente estava falando dessa questão de ele ter escolhido mal a esposa dele. Tudo que acontece daqui para frente, tudo que acontece a partir desse momento é uma tragédia sem fim, é uma espiral de tragédias. Então ele se casa com a moça, arrogante e vaidoso que ele joga um desafio que não pode ser vencido, ele acaba sendo seduzido pela esposa dele, que entrega ele é traído, a confiança dele é traída no casamento já. Ele acaba sendo humilhado publicamente, graças à sua própria esposa, que não tem nenhum carinho por ele, aparentemente, né? Ela tem preocupações com a sua vida. Ela estava sendo ameaçada também, ela e o pai dela, né? Os companheiros lá falaram, se você não der um jeito de descobrir o segredo, nós vamos vir aqui, vamos tacar fogo em todo mundo, você na sua casa, com seu pai e você dentro, né? E aí ele vai ter que pagar uma dívida. Mas ela, conhecendo o marido, devia pensar assim... ter confiado nele, né? Não, ele não vai deixar isso acontecer, né? Porque se o pessoal vir aqui com a tocha, vai dar ruim pra eles, né? Então, ele podia ter... Ela podia pensar, não, esse camarada, eu confio no taco de Sansão, ele vai me proteger dessa galera. Mas o que acontece? Sansão sai dali, ele mata uma série de pessoas que não estavam diretamente relacionadas ao problema, ele paga a dívida dele. E vira um momento de estranhamento, fica um momento extremamente desagradável. Ele sai dali. Quando ele volta, ele vai perguntar pro sogro dele, cadê a minha esposa? E o que o sogro fala? Dei ela para um dos padrinhos. Um dos caras que tinha passado a perna nele. E o que esse camarada faz? Essa é outra coisa que eu acho muito louca. Ele não é que o Sansão caçou uma raposa. Não é que ele caçou 3 raposas. Ele pegou 300. E não é que, assim, o grau de criatividade também é bizarro, né? Ele amarra o rabo delas com tochas, né? Provavelmente com pavios. Coloca 2 a 2 e coloca uma tocha no meio, né? Exato. Pensa no desespero do bicho, né? Exato. E elas vão acabar correndo, né? Imagina, estão queimando. Elas vão acabar ateando fogo na plantação da cidade. A plantação das cidades no mundo antigo, na Antiguidade Oriental, ficava do lado de fora. E o que acontece? Todo mundo dependia dessa produção. Então, basicamente, trocando em miúdos, Sansão destruiu toda a fonte de alimento da cidade por pelo menos 6 meses. Por pelo menos 6 meses, porque se a gente considerar ali a questão dos ciclos de chuva e onde estava mais ou menos a plantação, você ia ter no mínimo 6 meses para você poder plantar depois de novo, ou ter alimento para poder colher. Eles não tiveram nem condição de ter estoque. Então essa cidade vai passar fome por causa da ação de Sansão. O ódio dos camaradas então é tão grande que eles vão lá e matam de maneira absolutamente horrorosa a mulher que é o pivô a ex-mulher de Sansão, digamos assim, né? A ex-namorada, a ex-noiva de Sansão. E isso gera nele mais ódio. Então, e aí é que a gente vai ter aquele cenário de Sansão com uma queixada de jumento, né? Que não é a cabeça do jumento, é a parte de baixo, né? É o maxilar inferior do jumento. Com esse instrumento, ele matou 1000 homens. Então, num determinado momento, a reflexão que eu faço no livro ali é justamente essa. Uma decisão errada. Olha quantas vidas poderiam ter sido poupadas se Sansão tivesse tido autocontrole, se ele tivesse obedecido a Deus, se ele tivesse feito a vontade de Deus. Mas não. É um camarada que tem um caráter intempestivo. Eu quero e quero agora. Não aceito contrariedade.
não aceito os valores morais tais como estabelecidos, eu entendo isso como uma imposição, isso está roubando minha liberdade. Olha como isso está associado ao pensamento predominante na nossa sociedade. Eu vejo Sansão como um boyzinho, sabe? Eu vejo aquele cara assim que... Mas é uma imagem possível, a gente pode usar, a gente tem essa licença poética, não é proibido fazer isso. Mas a minha preocupação nesse caso, né, especialmente lidando com jovens, tanto na universidade, até mesmo com adolescentes, a gente percebe que existe muito dessa mentalidade entre as pessoas ainda. Essa ideia de que, eu vou, né, eu vou encarar, vou fazer, a gente só vive uma vez, né, disse Satanás. A gente só vive uma vez. E é por isso que a gente tem que pensar bem o que a gente vai fazer com essa vida, né? Porque depois não é que nem no videogame que você consegue ressuscitar e fazer a fase de novo, né? Pois é. Mas olha como isso veja como isso é forte na mentalidade, no ideário coletivo, né? Como isso acaba fazendo parte da cosmovisão das pessoas. O ato de você acreditar que você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter problemas, né? Até posso fazer uma provocação e depois a gente, sei lá, né? Você pode pensar como tratar isso, mas hoje existem pessoas, e a mídia infelizmente não dá muita publicidade para isso, mas existe muita gente que, por exemplo, fez cirurgia de ressignificação de sexo, ou quando era adolescente que resolveu tomar hormônio, essa galera tá voltando e dizendo assim, gente, para que é loucura, né? É uma fase da vida onde a gente não foi tratado da maneira correta e entenderam que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum você encarar, e na verdade deu tudo errado, né? Ninguém, por exemplo, discute... Tô dizendo ninguém da mass media, né? Mas se você procurar, você vai encontrar livros e muitos artigos de gente falando sobre, por exemplo, os malefícios do aborto para o psicológico da mulher. Como é difícil isso, né? A mulher que simplesmente decidiu abortar. Rapaz, leva, tá? Logicamente, eu não sou nenhum caso nem outro, né? Mas eu posso dizer assim, você carrega pela vida inteira, décadas e décadas, você vai levar para o seu túmulo sentimentos extremamente difíceis de serem lidados, tá? Mesmo pessoas cristãs, mesmo pessoas que repousaram na graça de Deus, no perdão de Deus, existem momentos essa tristeza. Existem momentos de trevas que todos nós passamos, tá? Tem momentos do Vale da Sombra da Morte que o inimigo vem ali no seu deserto e vem trazer à sua memória coisas e tal, e vem lidar com o sentimento de culpa, com o sentimento de uma série de coisas extremamente complicadas, e isso é levado para o túmulo. Então, eu acho que é muito feliz a sua situação, professor Rodrigo, porque hoje o mundão, ele fala assim, não, é assim, assado, mas, rapaz, a novela não mostra a vida real. A série de TV não mostra a vida real. O TikTok, o Instagram, muito menos ainda, né? Porque em 30 segundos aí de vez que não mostra nada da realidade, né? Então, amigo, amiga, né? Pense nas suas decisões, porque, como o professor está falando aqui muito bem, decisões que você tomar para bem ou para mal, elas, às vezes, e bastante frequentemente, você vai carregar essas decisões para o resto da sua vida, quer você goste, quer não goste. Quando você chega nesse ponto de você ter tomado decisões tão drásticas na sua vida, com relação, por exemplo, ao seu corpo, à sua biologia, né? E aí você não tem mais como voltar, porque você foi tão longe que não tem mais como voltar. E aí existe todo o impacto psicológico, existe todo o impacto emocional muito pesado. Então, infelizmente, a gente vive nesse cenário. E o que a gente pode dizer, Deus, na sua incrível sabedoria, não vai errar. Deus não erra. Mas eu tô passando por uma fase assim. Olha, você deve procurar, né, um terapeuta. Procure um terapeuta cristão. Procure uma pessoa que vá agregar. Nem sempre as pessoas vão saber tudo, mas procure livros cristãos que tratam desses temas. Existe bastante literatura, talvez ainda não tão, né, divulgada, mas existe boa literatura e de repente a gente pode até sugerir, né, leituras nesse sentido. Mas é muito importante as pessoas entenderem que depois que você entrou no tobogã, você não tem como escolher não sair, entendeu? Ou sair em outro lugar. Infelizmente, as nossas decisões, as ideias têm consequências, né? É o famoso título do livro. Com relação à história de Sansão, né, essa fragilidade, e a gente pode pensar assim, né, que a nossa sociedade, ela cultua muito aquele negócio assim, né, do guerreiro, os filmes que a gente assiste é isso, né, a nossa cultura é isso, né, é o cara que briga, você pega todos os grandes blockbusters aí de Hollywood e tal,
você vai ver essa narrativa, é o cara que vai lá e luta e mete o pé na porta, né? Ou a mulher agora, né? Porque isso aí já é uma coisa mais anos 80, né? Agora é a mulher, né? Que vai lá e bota o, né? Chuta o pé da barraca lá e aquele negócio. E eu sempre aquelas frases fortes, frases de efeito, e não há muito espaço assim para uma reflexão, para uma ponderação, para mudar de ideia, para ouvir um conselho dos pais, né? Eu acho que nenhum roteiro de filme que eu já tenha assistido até hoje na vida, né, a não ser filmes cristãos, você tem aquela ideia assim de que o protagonista, ele tinha uma vontade, aí ele pensou melhor, ele refletiu, ele escutou o conselho de alguém mais experiente e tal, né? Acaba sempre aquele negócio, siga o seu coração, né? Siga seus impulsos, que eu acho que é muito a história de Sansão, né? E aí como é que fica a história de Sansão no final? É um cara que a sociedade hoje chamaria de um cara que é um grande herói, né? Que seria um arquétipo de masculinidade, e que no fim da história, depois de escutar todos esses argumentos, a gente acaba concluindo de fato, sim, ele era frágil, né? E eu me reporto muito a um livro que eu li lá nos idos de 2004, e essa frase, quando eu li, me marcou e eu nunca mais esqueci. Eu cheguei a anotar ela na minha agenda, mas nem precisaria ter anotado, porque nunca mais saiu da minha cabeça. É o livro Patriarcas e Profetas, né? Ali na época eu tinha 20 e poucos anos, e eu li essa frase, me marcou muito, e era justamente sobre a história de Sansão, né? E ali, no livro dizia assim, que a grandeza do homem não se mede pelo tamanho dos sentimentos que o dominam, mas sim pelo tamanho dos sentimentos que ele domina, né? Então e é isso mesmo. Quando a gente olha aquilo que você acabou de falar aí, você vê Sansão como um cara sem domínio próprio, né? E essa falta de domínio próprio levou simplesmente não só à ruína dele, mas à ruína da nação dele, porque ele era para ser o libertador de Israel e não foi, e a ruína do futuro que poderia ter sido, né? Porque, enfim, ele poderia ter construído, junto com o povo de Israel, construído uma nação segura, uma nação próspera, uma nação vitoriosa, uma nação que pudesse testemunhar a respeito de Deus para as nações. E bem no fim acabou virando motivo de piada, sendo colocado no lugar de um boi, né? Puxando lá um moinho, né, com os olhos vazados, e depois sido colocado no templo de Dagon lá, não sei se era Dagon agora, né? No templo de Dagon, né? Para se divertirem, né? Como um bobo da corte, como um palhaço lá, para receber ovo, tomate podre lá e todo mundo rir da cara dele, né? E essa é um final, é um final triste para Sansão, né? É um final muito triste, porque a gente costuma pensar que Sansão morreu redimido. Eu gosto de acreditar que a misericórdia de Cristo cobre, né, Sansão? Mas é um fim muito, muito triste, porque ali no final ele entende um pouco, né, pela conversa, pela forma como ele fala com Deus, ele parece finalmente ter tido um pequeno vislumbre daquilo para o qual ele realmente deveria ter existido, né? Sansão, quando tá ali com os olhos vazados, eu calculo, tá? Eu não vou bater esse martelo, mas eu calculo que ele devia estar na faixa dos 40 anos. Não muito mais do que isso. Talvez no máximo ali entre 45, mas assim, próximo dos 50, estourando muito a boca do balão, né? Exagerando bastante. É nesse momento que ele chega mais próximo de entender a razão da sua existência. E ali de ele, né, cair na real e falar, poxa, né, Deus tinha razão o tempo todo. Para mim, a reflexão principal que eu gosto, né, o que eu gosto de pensar, e uma das coisas que me motivou muito a escrever esse livro, fazendo esse diálogo, né, desde o começo, né, por que Deus é Deus? Olha, Deus sabe o que faz, né? Ali no livro de João, por exemplo, você vê João começando dando as credenciais de Deus, né, de Jesus Cristo, para poder dizer, olha, eu tô falando de um camarada que vocês têm que levar a sério. No primeiro capítulo do livro, eu procuro falar, pessoal, olha, existem evidências na filosofia, existem evidências na arqueologia, existem evidências na ciência de que existe Deus, existem evidências, para quem quiser prestar atenção, olhar, e Deus está aí. Então, quando Deus fala pra gente, olha, esse é o caminho, andai nele, olha, essa é a direção correta, preste atenção nessas coisas. Não é porque Deus é tirano, ditador, né? Ele não está privando você de nada. Atrás de cada não de Deus existe uma imensa liberdade, existe uma preocupação gigantesca com a nossa felicidade. Lamentavelmente, o que a gente vê hoje é justamente essa sociedade muito avessa à regra, né? Relativizando tudo, né? A gente se preocupa muito com isso. Quando a gente começa a perceber que Deus ele tem padrões que são corretos, né? Que se preocupam com a humanidade, a gente consegue perceber na própria ciência essas evidências.
Eu gosto muito tem dois pensadores que eu admiro muito. Uma é Nancy Pearcey, que ela escreve um livro chamado Verdade Absoluta, e tem um outro livro dela também, acho que é Ama Teu Corpo, um livro muito interessante. E um outro pensador ateu, né? Não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu um livro chamado Why America Needs Religion. Gunther Lev é o nome desse autor. Eles vão levantar evidências na sociedade, em estudos randomizados, estudos perfeitinhos, estudos corretinhos, científicos. Eles vão levantar estudos sobre a sociedade para mostrar que Deus tem razão. O Gunther Lev, inclusive, é ateu. Ele escreve no prefácio do livro dele: quando eu comecei a escrever esse livro, minha intenção era provar que religião e Deus não têm função nenhuma, né? De que não tem problema nenhum você ter determinado tipo de relacionamento, né? Que não tem problema nenhum a família ser fora do padrão daquilo que se julga ser o correto aí pelos cristãos. E no final do livro, ele vai falar: olha, começo a flertar com a ideia do Deus cristão. Né? Sinceramente, é um dos autores mais honestos que eu já vi. Porque ele levanta estudos mostrando que relacionamentos pré-maritais acabam constituindo famílias desajustadas, com muitos problemas, filhos que acabam tendo baixa autoestima, que famílias que se separam, né, pais que se divorciam, acabam jogando os filhos para rituais de passagem precoce, né, relações sexuais, uso de drogas, casamento também muito mais cedo, gravidez indesejada. Então, ele acaba constatando que o padrão estabelecido, né, por Deus acaba sendo aquele que melhor protege a família, aquele que melhor protege os seres humanos. Então, é muito, muito interessante quando a gente realmente, né, diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito aproxima, né? Eu gosto muito dessa frase, porque a ciência, mesmo as ciências sociais, levadas a sério, acabam apontando a direção de que Jesus Cristo, né, Deus e a sua palavra têm razão. Eu acho interessante, Rodrigo, porque a gente pega, assim, até as pessoas como você falou, né, de um ator ateu aí e tal, um autor, né, ateu. Eu lembro aqui, Brasília está na cultura de Brasília muito imbricado nessa cultura aqui, a Legião Urbana, né, e a gente tinha lá o Renato Russo, tinha uma música que ele cantava, né, que disciplina é liberdade, né, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, né. Então chega um momento que as próprias pessoas começam a reconhecer essas coisas, né. E assim, gente, são alguns temas que são polêmicos, tá? A gente sabe que não são temas assim suaves, tem bastante pólvora, bastante gasolina nisso aí, mas ao mesmo tempo a gente quer deixar claro que nós estamos falando isso sem nenhuma conotação política, ideológica, tá? A gente não está aqui para levantar a bandeira de nenhum partido, de nenhuma ideologia, né? E nem para tacar fogo na bandeira da ideologia de ninguém. Cada um tem a sua ideologia, tá? A Bíblia não diz qual ideologia você tem que seguir, essa ou aquela outra. Hoje, Jesus, né, assim, uma análise muito fria, tá? Uma análise muito fria, isso é tema para um outro podcast. E uma opinião muito particular minha, é assim, todas as ideologias têm pontos, né, que se alinham e que se desalinham com a Bíblia, qualquer que seja ela, certo? Então aqui, deixando bem claro, a gente não está aqui fazendo nenhum tipo de pregação política, nada, não é isso. Mas a gente tem que falar da verdade, a gente está falando de uma doutrina bíblica, né? A gente falou aqui de um homem que hoje seria, né, um grande campeão, quem sabe seria um cara aí que, né, que estaria na televisão toda hora, no Instagram, com muitos milhões de seguidores aí e tal, e que bem no fim só não foi um fracasso, porque no finalzinho da vida dele, e eu acho que esse é o final feliz da história de Sansão, né, que ele se arrepende, mas é um final feliz triste. Ele morre como um verdadeiro herói depois de finalmente ter se convertido, né, depois de 40 e tantos anos aí, como você falou, professor. Mas uma história, é um feliz, assim, aquele final melancólico, né? É um final feliz. Isso mesmo. Sansão vai estar no reino de Deus, na ressurreição, no céu, mas ele poderia ter tido uma história muito diferente, uma história completamente diferente. Né? E é isso que a gente quer transmitir aqui. A gente quer transmitir uma mensagem bíblica, a gente não quer transmitir uma ideologia, não quer transmitir um valor político, mas uma mensagem bíblica. Não importa qual seja o seu viés, sua orientação e tal. Né? Eu acho que a grande mensagem que a gente pode tirar aqui é: pense bem, pense 10 vezes antes de tomar uma decisão, principalmente se você está na sua juventude, se você tem uma vida toda pela frente, né? Se você ainda vai ter que tomar as grandes decisões da sua vida, né? Se elas ainda estão diante de você, pense bem e tome a Deus com certeza como seu conselheiro. Né? Fuja da armadilha, né? Daquele negócio assim descompromissado, irresponsável, que isso não tem problema, porque a gente vê aí pela história de não só de Sansão, mas de milhões de pessoas
que, dependendo da decisão que você toma, quando você toma, de que maneira que você toma, você vai levar consequências amargosas por resto, né, da sua vida. Então é isso. Últimas palavras aí, professor Rodrigo, terminando essa hora passou tão rápido aqui, tão gostosa esse bate-papo, mas precisamos aqui abrir espaço para os próximos podcasts, né? Então, as últimas palavras aqui para a gente encerrar e deixar uma mensagem positiva aí para o nosso ouvinte. A minha vontade é poder dizer, compre o livro, né? Não tem. Frágeis como Sansão. Frágeis, não fracos, frágeis como Sansão. Frágeis como Sansão. Mas, assim, o meu recado é que a gente não pode ter medo de investigar ou duvidar ou querer questionar Deus. Questione. Eu tive a minha história de alguém que, num determinado momento, começou a pensar na questão da fé, né? Eu estava no meio da faculdade de História lá, comecei a questionar Deus e eu fui pesquisar, né? Então, questione, pergunte, mas aprenda a tomar decisões, entenda que Deus quer que a gente tome decisões firmes ao lado dele, né? Que a gente não precisa ter medo ou vergonha disso, que virtudes como coragem, disciplina, né? Autocontrole, domínio próprio, bondade, né? Essas questões, elas precisam existir na nossa vida, né? Então fica aí o meu desejo, né? A minha oração, né? A minha reflexão de que a gente possa caminhar na direção de Cristo. Não adianta eu dizer para você, olha, abandone, né? Abandone isso, abandone aquilo. Isso fica parecendo muito legalista. Quando a gente tenta abandonar as coisas que podem eventualmente ser problema na nossa vida, sem que a motivação seja Cristo, eventualmente a gente vai acabar caindo nos mesmos problemas. Então, isso porque a motivação não foi correta. Então, ao invés de a gente sair querendo, né, limpar nossa vida abandonando as coisas, caminhe na direção de Jesus, tenha um relacionamento com Ele, isso vai fazer muito bem para a sua vida. Existem muitas formas de a gente conhecer Cristo. A ciência certamente é uma delas. A minha vida, ela hoje está mais focada na área das humanidades, né? E a gente pesquisa dentro desse ramo, vive dentro desse ramo, mas você pode ir para pesquisa em qualquer ramo, né? Vale a pena, servir a Cristo vale a pena. É maravilhoso quando a gente começa a perceber como Deus se revela na história, seja nas ciências, na arqueologia, né? na própria filosofia. Então, fica aí o meu voto de que a gente possa pesquisar, nunca ter medo, nunca ter vergonha de buscar conhecimento, porque, assim como eu falei, vou repetir, um pouco de ciência afasta a gente de Deus, mas muita ciência aproxima a gente dele. Deus se revela para nós. Sensacional. E eu diria, né, professor Rodrigo, que, assim, hoje eu acho que, principalmente para os jovens, esse tema é muito relevante, né? E a fase, eu quero falar para você que é jovem, mas principalmente para você que é pai, né? A fase da rebeldia, a fase do questionamento, do posicionamento, não enxergue isso como uma coisa negativa, não enxergue isso como algo que precisa ser abafado, que precisa ser reprimido, né, combatido, porque isso é natural, isso é um processo que Deus implantou no ser humano, né, um processo aí de adolescência, de juventude, né, o seu filho está passando por uma transição gigantesca, que ele está saindo da proteção da sua família e desenvolvendo as ferramentas emocionais e sociais e físicas também, para ele passar o resto da vida dele por conta dele próprio, porque é o ciclo da vida, né? Os pais vão morrer e tal, então é natural o questionamento, é normal esse rompimento, esse abandono aparente, né? E que depois os psicólogos dizem que ele reverte, né? Depois o filho volta e tal, mas faz parte a rebeldia, isso é natural, né? Mas existe aquela rebeldia saudável e existe aquela rebeldia que não é saudável. Eu acho que é esse segundo caso aqui que nós nos reportamos aqui no nosso podcast de hoje, né? Nós também somos contra o autoritarismo, o legalismo, o cumprimento de leis e cerimônias simplesmente como um fim em si mesmo, né? Nós somos totalmente contra isso, né? Muito pelo contrário. Sansão, infelizmente, não escutou esses conselhos e a gente viu o que aconteceu, né? Mas esses conselhos aí, se seguidos voluntariamente, não impositivamente, eles com certeza vão trazer frutos positivos pra gente, né? E Deus é tão bom, Ele ama tanto a gente, que Ele nos dá a liberdade, inclusive de desobedecer. A gente pode desobedecer, embora Ele mostre o caminho, né? A Bíblia diz assim, esse é o caminho, andai por ele, né? Que a gente tenha sabedoria, então, pra gente estar seguindo o caminho. Professor Rodrigo, muitíssimo obrigado, aqui foi realmente muito bom estar podendo refletir aqui sobre esse tema de Sansão, né? Dessa fragilidade, fazendo um questionamento aí com relação a um problema muito antigo, né? Mas que é pintado como se fosse um problema novo, né?
mas que Deus possa abençoar você, toda a sua família, o pessoal da FAD Minas. Deixamos aqui, reforçamos o nosso abraço aí para toda a turma aí, né, docente, discente da FAD Minas, pastor Everton aí, que é o líder aí desse lugar tão bacana, tão bonito, né, que Deus abençoe vocês aí, e também para você que nos ouviu, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe, dê muita sabedoria nesse momento, nessas decisões que nós tomamos nessa jornada, e a gente se encontra mais uma vez então no nosso próximo podcast, nosso próximo episódio 37, na quinta-feira que vem às 17 horas. Um grande abraço e até lá! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.